Vamos lá, gente, vamos ao nosso bate-papo de hoje sobre o livro Engolidos pela Cultura Pop. Estou gostando muito desse livro porque ele não vai pelo caminho óbvio, não. O Steve Turner abre alguns leques bem interessantes para o nosso entendimento sobre esse assunto, que é um assunto que tem a ver com você. Todos, tem a ver com todos nós, porque todos nós consumimos música, arte, filmes, séries, jornalismo. A cultura chega até nós sempre. Então, nada mais justo do que dizer que tem a ver com todos nós esse tipo de conversa. Então, deixa eu me preparar aqui para jogar para você as informações que nós temos na tela. Bom, nós estamos estudando juntos aqui, lendo juntos, conversando sobre o capítulo 6 do livro. O capítulo 6 fala sobre, basicamente, fama, a cultura da celebridade, o jogo da fama. E a gente já conversou bastante aqui nas outras lives. Estou fechando esse capítulo hoje. Não dá para a gente fazer aquela geral, porque o tempo está curto, mas recomendo que você assista as lives anteriores, as gravações, para saber sobre o que a gente está falando. Bom, agora o Steve Turner entra com a seguinte colocação dentro desse tema. O surgimento da celebrocracia, de celebridade, né? Ele faz um trocadilho aqui, bacana, que o tradutor fez muito bem. E ele diz o seguinte, que o estrelismo criou uma nova aristocracia. Aristocracia é o tipo de termo que a gente usa para falar sobre as pessoas mais importantes da sociedade, mais destacadas da sociedade, mais cobiçadas da sociedade. Ele diz o seguinte, que há um século, mais ou menos, os ricos é que influenciavam a classe trabalhadora e a classe média, ou seja, a classe trabalhadora e a classe média olhava para os ricos como destaque da sociedade e como alvo de vida. Quem é que influenciava as pessoas? Os ricos. Hoje, quem faz isso não são mais os ricos, são as celebridades. São elas que ditam a tendência. Ele diz que na época de Jesus, essa ideia de que os ricos é que faziam a inveja no coração das pessoas ou ditavam as tendências, também acontecia. Eram os ricos que ocupavam o lugar de celebridades. E como é que Jesus trata os ricos? Se nós queremos saber como devemos tratar as celebridades, olhamos para Jesus tratando os ricos. Bom, primeiro ponto que ele coloca, muito bacana, é que ele nos ensina a não desprezar os ricos. Mas ele chama a atenção, dizendo que seria muito difícil para as pessoas ricas entrarem nos céus. Por quê? Porque a riqueza é um obstáculo claro nesse aspecto. A corrupção que a riqueza traz ao coração humano, a dificuldade que nós temos, já que o dinheiro não é neutro, o dinheiro tem poder, isso é observado por Jesus. E ele diz, é difícil, hein? É uma conversão realmente muito profunda que tem que acontecer. Em vários momentos dos evangelhos, nós vemos que a riqueza trazia status. Era isso que acontecia na época de Jesus, não é? Agora, quando Jesus está entre aquelas pessoas, ele inverte a regra social e ele sugere, por exemplo, que ao fazer uma festa, você não convide os ricos, mas convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. É o que ele diz lá em Lucas 14, por exemplo. No lugar dos ricos, chamem aqueles que não são ricos, ou seja, Jesus está invertendo a lógica da sociedade aonde ele está inserido. Então o autor ressalta que a fama em nosso tempo pode, inclusive, não ter nenhuma ligação com a riqueza e nem uma ligação com alguma coisa que justifique o fato daquela pessoa ser tão famosa. Sabe aquelas celebridades que você olha para ela e fala assim, uau, o que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa é tão famosa? Por que ela chama tanta atenção? E você não encontra nada que justifique isso, porque ela pode ser, inclusive, fabricada. Independente disso, o fato é que Jesus nos ensina que nós precisamos tomar cuidado com a maneira como tratamos as celebridades.
né? Esse é o caminho que o autor vai trilhando nesse ponto aqui do capítulo 6. Ele entra com o seguinte ponto agora: qualidades heróicas. Eu achei bem interessante essa conversa aqui. Eu não mudei a tela, né? Pronto. De vez em quando eu esqueço de mudar a tela. Pronto. Qualidades heróicas. Ele diz o seguinte: é possível conhecer os valores mais profundos de uma cultura através das pessoas que são levantadas como heróis. Quem aquela sociedade cultua? Quem aquela sociedade admira? Quais são os heróis daquela sociedade? Quando eu olho para isso, eu percebo os valores que tomam conta do coração da mesma sociedade da qual nós estamos falando. Alguns de nossos heróis contemporâneos, diz o Steve Turner, são homens valorosos, sim, homens e mulheres, obviamente, né? Que trabalham pela paz, que trabalham pela justiça, que trabalham pela igualdade, que trabalham pela liberdade. Bacana. Mas existem muitos desses heróis que são celebridades admiradas simplesmente pela sua aparência, simplesmente pela sua riqueza, simplesmente pela sua sexualidade, simplesmente pelo acesso que eles têm a coisas boas da vida. São pessoas levantadas ao patamar de heróis, mas que são vazias naquilo que podem oferecer de verdade a uma sociedade e até mesmo aquilo que podem oferecer a nós como exemplo, né? Porque muitas vezes o fato daquela pessoa ser célebre ou celebridade é calcado, é baseado em coisas que tem tudo na contramão do evangelho, né? E isso é um cuidado que nós devemos ter. Ele diz uma coisa interessante: o cristão não está isento ao culto às celebridades. Por isso que a gente tem que começar a pensar em quem nós admiramos. Eu acho que é esse tipo de conversa que a gente tem que ter diante de um papo como esse aqui. Ele diz assim: pastores e líderes podem se tornar celebridades, com toda a pompa e também com todo o pecado que há por trás de uma situação como essa. Ou seja, muitos se vestem, vivem e ganham dinheiro como estrelas. E não é que ele está certo? Não é que é verdade hoje? Eu lembro que uma das aulas que eu tive com o pastor Zé Machado, eu frequentemente cito ele aqui pelo carinho que tenho e pelo bem que as conversas que nós tivemos fizeram ao meu coração e continuam fazendo, né? Numa aula chamada Prática do Pastorado, quando a primeira aula começou, o pastor Zé Machado já desmontou essa ideia de pastor popstar. Pastor popstar, não é? Querendo dizer, e obviamente uma verdade que ele trouxe ali naquela aula, que esse comportamento glamuroso, excêntrico, de homens que se chamam homens de Deus, mas andam com segurança e têm um cuidado exagerado com a aparência, que tem uma agenda super cheia e só cuidam de projetos super grandes e tal, que isso é um grande perigo. Obviamente, eu entendo que a gente não pode ser absoluto, né, naquilo que nós dizemos a respeito disso, mas são sinais de vaidade, são sinais de ostentação que vão sendo dados, são sinais de egomania, são sinais que vão mostrando que essa cultura da celebridade entrou no nosso meio. Acontece com pastores, acontece com líderes, acontece com cantores, cantoras, atores e atrizes cristãos, digamos assim. Na música gospel tá cheio de gente aí, você sabe tão bem quanto eu, que são idolatrados mesmo e ganharam o status de celebridades. Então, isso é um grande problema. Inclusive, ele diz aqui, eu concordo com isso, muitos usam sua fama como a prova da bênção de Deus. Eu sou famoso, Deus está me abençoando. Eu lembro de um episódio que nós estávamos com o Resgate viajando por aí e estávamos acompanhando algumas coisas na internet e um grupo muito conhecido que estava explodindo assim na internet, um grupo cristão,
fez um vídeo comemorando o dia que o canal de view deles alcançou 1 milhão de seguidores. É bastante gente, né? Eu acho que é o tipo de coisa interessante, boa. Como nós falamos semana passada, a recompensa de um artista é a divulgação do seu trabalho e o reconhecimento do seu trabalho. Mas eu achei interessante, quando bateu 1 milhão de views, aquele grupo estava reunindo, assistindo assim ao vivo o canal. Quando bateu 1 milhão de views, todo mundo gritou e saíram gritando: glória a Deus, Deus seja louvado. Assim, ficou meio esquisito na minha cabeça isso, sabe? Com todo respeito ao fato ocorrido, né? Assim, colocando aquela situação como uma aprovação divina ao que eles estavam fazendo. E isso é um grande perigo. Não é o fato de eu ser famoso que é sinal de aprovação do que estou fazendo da parte de Deus. Até porque tem gente muito mais conhecida do que qualquer artista e qualquer cantor gospel que está fazendo muita bobagem que não é aprovada por Deus. Que medida é essa então? Não é? A medida não pode ser essa. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Outro, o caminho contrário também pode acontecer, é quando as estrelas são transformadas em evangelistas. Pega aquele cara, aquela cantora, aquele ator, aquela atriz, sei lá, alguma coisa assim, celebridade que se converte. Vem pra cá, você vai ser evangelista. E muitos são usados com o propósito de converter corações e a coisa muitas vezes falha. E você sabe bem disso, né? Você sabe bem disso. Muitas vezes isso não funciona, porque são novatos, são neófitos na fé, que são colocados dentro de uma estrutura muito pesada e não estão preparados para aquilo, e é muitas vezes uma tristeza. Bom, o que a Bíblia fala sobre fama? Até corrobora com a nossa conversa de hoje, já que a enquete é essa, né? A Bíblia aprova a fama ou não? Isso me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você o que literalmente o Steve Turner escreve no texto. Vou ler, depois a gente comenta. Olha só o que ele diz. A Bíblia não rebaixa tanto a fama. E aí ele diz o seguinte, olha, os judeus deliberadamente mantinham vivos os nomes dos grandes. Eles construíam memoriais, recontavam histórias de suas façanhas e cantavam canções sobre eles. José tornou-se famoso por causa de seu resgate, Gênesis 45. Josué por sua liderança, Josué 6. Salomão por sua sabedoria, prosperidade, provérbios e canções, 1 Reis. Davi por suas vitórias militares, 1 Crônicas. Mordecai por sua influência, Esther 9. Jesus por sua pregação e cura, Mateus 4. Até Deus fala de sua reputação como fama, Isaías 66. Paulo recomenda que a igreja de Tessalônica seja um modelo para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Então, a leitura do Steve Turner é a seguinte: diante do que a gente vem falando, dá a impressão então que fama não, fama jamais, de modo algum. Não é bem essa a questão, porque tudo depende do coração. A questão, portanto, irmão, não é a fama, mas para que ela serve. E se nós usamos adequadamente essa fama e a influência que ela traz às pessoas de forma proveitosa, nunca deveríamos usá-la para suscitar o tipo de louvor que apenas Deus merece, ou para fazer as pessoas pensarem que famosos são mais importantes que os outros. Esse é o problema. O problema é coração. O dinheiro não é problema, o problema é coração. O sexo não é problema, o problema é coração. A fama não é problema, o problema é coração. Então, ele cita a história, por exemplo, de Paulo e Barnabé, que estavam numa cidade chamada Listra. E depois de vários milagres que eles... depois de um grande milagre que eles fizeram, eles foram considerados deuses.
Aquele pessoal, eles ganharam a celebridade na hora, entendeu? Os views do YouTube deles foi lá pra cima, seguidores chegando que nem doido no Instagram do cara. O TikTok do Barnabé e do Paulo explodiu. E a galera queria endeusá-los. Olha o que eles disseram. Eu não pus aqui. Eu não pus. Vou ler para você. Atos 14:15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Legal isso, né? Legal demais. Ou seja, eu entendo que diante do que o Steve Turner fala e da construção da ideia dele, glorificar a Deus é não se tornar maior que o outro. Por que eu estou falando isso? Porque muitos, diante da fama, dizem assim, é tudo para a glória de Deus, tudo é para glorificar a Deus. E continuam se alimentando da fama, se alimentando do fato de serem celebridades e só usam esse jargão. Tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus quando aquilo não me coloca numa condição superior ao outro. Quando eu não enxergo o outro como inferior a mim. Quando eu não aceito que o outro olhe para mim como inferior. Essas duas mãos são importantes. Uma celebridade que se julga maior que os outros está entrando num caminho complicado. Uma celebridade que deixa que os outros a vejam como maior e melhor também. A gente glorifica a Deus sendo igual ao outro, apesar da fama. Aí ele diz o seguinte, pessoas virtuosas, também não coloquei aqui, comi bola na preparação da conversa aqui, mas vamos lá. Quais as virtudes, então, devem ser exaltadas e celebradas por nós cristãos? A celebridade, ela é vista como alguém diferente, especial, boa, melhor do que nós naquilo que faz. E isso ganha fama. Aí a proposta do Steve Turner é: o que é que a gente deve admirar numa pessoa? O que é que nós devemos admirar numa pessoa? Em Provérbios 31, por exemplo, ele diz que uma mulher virtuosa, no texto bíblico, ela é destacada por força, sabedoria, dignidade, diligência, gentileza e confiabilidade. Vai lá em Provérbios 31, você vai ver o exemplo, o destaque, não é, de uma mulher chamada virtuosa. Em 1 Timóteo 3 está a descrição de um homem administrador. Lá Paulo diz que ele tem que ser equilibrado, sóbrio, tranquilo, hospitaleiro, gentil e um bom pai. Ou seja, um bispo, um diácono tem que ter essas características. Ou seja, é preciso fazer uma avaliação entre o que se valoriza hoje e o que a Bíblia valoriza. E para nós importa o que a Bíblia valoriza. Se eu olho para uma celebridade e vejo nela valores exaltados distintos deste aqui, ou fulano ali, ele é famoso porque ele pega todas. Então, não é o que a Bíblia exalta. Então não tem nada a ver com esse cara, ou com essa moça, com essa mulher. O fulano ali, ele é exaltado porque ele é bom de lábia e engana as pessoas. Então, ou outro ali é exaltado pela sua beleza física. Ai, que legal, mas é muito simples, muito pouco isso. Ou seja, nós mesmos muitas vezes criamos padrões de admiração. E nós caímos nessa. Porque o que chama a atenção para a sociedade hoje? O que é que gera uma boa notícia? Arrogância gera uma boa notícia. Ninguém gosta de gente simples. A mídia não dá trela para isso. Violência gera boa repercussão. Sexo gera boa repercussão, não é? Muita repercussão, melhor dizendo. Ostentação, grandeza, riqueza. Ou seja, as celebridades representam o que nós mais valorizamos e gostamos. É por isso que elas são tão célebres, tão famosas. Ou seja,
É por isso que é difícil ser famoso e humilde, diz o Steve Turner. Porque a fama confronta a humildade. Ser famoso e humilde é um caminho desafiador. E ele, inclusive, cita Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tem que se achar mais do que ninguém, não é? Ser conhecido por muitas pessoas, diz ele, pode ser destrutivo, levando alguém a perder seu senso de significado próprio. Quando eu sou muito idolatrado pelas pessoas, muito ovacionado, muito, eu perco o entendimento de quem eu realmente sou. E ouvindo as vozes, ouvindo os gritos, vendo os likes e comentários de que eu sou demais, eu começo a achar que eu sou demais mesmo, coisa que não é verdade. Mas pode também ser útil, abrindo espaço para divulgar coisas boas. E eu encerro compartilhando aqui, ipsis literi, um relato que ele traz do Bonovox. Você sabe que o U2 é uma banda formada por cristãos, né? E muitas letras deles são bem legais. E aí ele usa aqui uma fala do Bonovox em se esforçar em 2006 para ajudar a África, que é um continente naquela época super endividado e problemático, continua sendo em muitos aspectos, mas o Steve Turner fala sobre isso na época de 2006. E a fala do Bono é essa aí que está na sua tela. É uma oportunidade para nós do Ocidente mostrarmos nossos valores, pois muitas pessoas acham que não temos nenhum valor. Uma oportunidade de mostrar que somos feitos, de ver do que somos feitos, de ver um continente em crise e mostrar o que podemos fazer. Vejo nisto minha oportunidade de dar alguma utilidade para essa coisa ridícula e tola chamada fama. É estranho que pessoas como eu sejam ouvidas, assim como estrelas do rap e estrelas do cinema, e não enfermeiras, agricultores e outros. Mas a fama é uma moeda que eu quero usar, a minha, de uma forma efetiva. E ponto, é isso aí. Assim, o Steve Turner traz a nós o entendimento sobre como a fama pode ser um instrumento bacana, um instrumento interessante nesse mundo em que nós vivemos. E aí eu acho que a gente responde àquela enquete que nós fizemos hoje. A Bíblia aprova a fama? Depende. Depende de como eu a uso. Depende de onde está meu coração. Depende de como eu administro tudo isso. Agora, é um grande desafio, sem dúvida. A fama mexe com o coração das pessoas. Portanto, precisamos estar com as nossas bases e com a base da nossa espiritualidade muito bem firmada, caso isso aconteça com a gente. Que Deus nos dê graça. E aqui a conversa também tem a ver com a maneira como nós olhamos, né, para esse pessoal tão famoso que nos cerca. É isso aí. Bora lá para o final da nossa live, final do nosso Cotidianamente. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá.